Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite para todos vocês, espero que estejam todos bem. E nesse primeiro bloco, nós vamos estar falando sobre o nosso componente de DS, beleza, turma? E aí eu gostaria de já aproveitar para frisar uma questão com vocês. O seguinte, no nosso componente de DS, como vocês bem sabem, vocês aprendem duas linguagens, né? Que é o Java, aqui comigo e com a professora Mayra, e o Python com a professora Aline no outro lado aí do nosso componente, digamos assim. E aí, qual é a coisa bacana, né, de vocês conseguirem trabalhar duas frentes? E que vocês conseguem, de repente, dependendo do projeto, analisar, comparar as linguagens, ver qual linguagem se encaixa melhor em determinada situação ou qual linguagem se encaixa melhor em outra determinada situação e começar a ter esse discernimento e essa vivência com as N linguagens de programação que nós possuímos, beleza? Porque vocês sabem muito bem que são muitas, cada uma com suas características, cada uma com suas vantagens e desvantagens, e, e isso é algo que é bem bacana, porque te dá uma visão mais ampla sobre programação. Tendo isso como verdade, turma, em vista, o que uh, nós estamos planejando para que vocês possam fazer no componente de DS, tá? É um projetinho, aonde esse projeto ele vai ser um mesmo tema, um mesmo projeto que vocês vão pegar, trabalhar em grupo, beleza? Para que vocês possam ter tempo, para que vocês possam se dividir e não se sobrecarregar. Então, de repente você já tem aquele grupo que você tem mais afinidade em trabalhar. Se você preferir, né, trabalhar em grupo, claro. Se você não optar por trabalhar em grupo, vai acabar tendo um pouco mais de tarefas a fazer, mas dá para ser feito da mesma forma, beleza? Então, você vai ter um tema que você vai ter que trabalhar em cima desse tema para criar uma aplicaçãozinho, um sisteminha de acordo, né, com aquele seu tema. Então, vocês vão precisar desenvolver uma solução para aquele determinado tema que você foi escolhido a trabalhar com ele. E aí o bacana disso é que o mesmo tema você vai ter que criar a solução em Java e em Python, beleza? Então isso vai te dar uma vantagem muito bacana de que é ter que resolver problema em duas linguagens diferentes. Então você vai ver aquilo funcionando no Python, aquilo não dando certo no Java, ou vice-versa. Uma coisa que você implementou bem simples no Java, e aí no Python teve que fazer um rolê maior, quer dizer, na verdade seria o contrário, né? No Java você acaba tendo que dar um rolê maior, mas isso dá uma vantagem e uma coisa bem bacana para vocês, tá bom? Que é essa visão das linguagens de programação. Bom, falando um pouco, né, um pouco mais sobre esse trabalho. Então ele vai ser um trabalho em grupo. Vocês podem já ir pensando nos grupos que vocês vão trabalhar, beleza? Então já pensem nesse grupo que vocês vão estar trabalhando. Vocês já estão aí com essa ciência que vão precisar se dividir aí, né? E aí o sorteio dos temas a professora Aline vai fazer com vocês no dia de amanhã, beleza? Então já dá para vocês irem se dividindo para amanhã já chegarem com isso daí definido e aí acontecer o sorteio dos temas para que vocês possam começar a trabalhar, beleza? Nós vamos estipular ainda para vocês, a gente vai passar essa questão sobre o prazo de entrega, sobre o como que vai ser feito essa avaliação, tudo bem? Mas já vão interpretando aí, já vão entendendo que vocês vão precisar realizar esse tipo de cenário, tá? Feito isso, galera, o tema da nossa aula de hoje, né? Então vamos recapitular um pouquinho o que a gente já viu em Java, tá? Então a gente já viu um pouco lá dos fundamentos, né? Entendemos lá como criar variáveis, constantes, como trabalhar com a interação, né, estruturas de decisão, estruturas de repetição,
que é lá os nossos if else, switch case, ternário, for, while, do while e assim por diante. Como trabalhar com arrays, como percorrer esses arrays, né? Aí entramos na questão de orientação objeto, entendendo lá o como é que funcionam as classes, o que são os métodos, questão de herança, polimorfismo, certo? Começamos a fazer a conexão com o banco de dados a partir daquela ferramenta, daquela biblioteca do JDBC. E a aula de hoje, o que nós já queremos mostrar para vocês é o seguinte: nós já queremos adiantar para vocês a parte de interface visual, que aqui no Java nós chamamos de swing, beleza? O que é o swing? Né? O swing é a possibilidade da gente criar as nossas telinhas no NetBeans, tá? E aí vocês já conseguem ir planejando a interface visual do projeto de vocês, já consegue deixar ele modelado. De repente vocês podem se dividir. Fulano tem mais habilidade para parte de front-end. Então ele vai lá, vai desenhar as telinhas, beleza? O outro entendeu melhor o que é orientação a objeto. Então cria as classes, cria os métodos. Eu estou conseguindo compreender mais essa parte de conexão com o banco de dados, de montar a classe DAO, de fazer a conexão e tudo mais. Então, vocês vão se dividindo, vão se organizando aí conforme o que vocês julgarem pertinente, tá? E a nossa aula de hoje ela vai ser focada nessa parte. Deixa eu já abrir aqui o meu NetBeans. Essa aula de hoje vai ser focada nessa parte, beleza? De entender como é que funciona o swing. Que também a gente, em alguns cenários, a gente chama de J-frame também, né? Que é o apelido mais comum aí dele, J-frames. Então, turma, eu vou pegar aqui, ó, o nosso... Deixa eu dar um zoom aqui para eu poder mostrar para vocês o que eu vou estar fazendo aqui. Então, ó, percebam que aqui está o nosso projeto Bibliotech, certo? Eu vou até startar daqui a pouco ali o nosso champ para ele poder abrir a conexão com o banco de dados. Nós tínhamos 3 pacotes até então, que é o pacote DAO, onde o pacote DAO ele simplesmente tem os métodos, né, de inserir, atualizar, deletar e excluir. Ele, por enquanto ele não tem isso, ele tem simplesmente, vamos dar uma olhada aqui no nosso DAO, deixa eu abrir ele aqui. Por enquanto, ó, o nosso DAO ele tem simplesmente aqui o método de adicionar, beleza? O método adiciona e o método altera, que nós criamos na nossa última aula, fizemos os testes, vimos que está funcionando, que deu tudo certo, né? Temos aqui também, além da classe DAO, a classe Factory, que é a classe que faz a conexão com o nosso banco de dados. Então aqui está toda a codificação que a gente passou, que a gente especificou lá para realizar a conexão com o nosso banco de dados, tá? A classe Model, aonde basicamente, deixa eu tirar aqui o zoom agora. Classe Model aqui é onde praticamente a gente criou os atributos, criamos os métodos referente a esse nosso determinado objeto, que no caso aqui que a gente está fazendo o exemplo, né, é o objeto autor, tá? Criamos aqui, obviamente, o seu construtor, mostrei para vocês lá o que são os construtores, né, que a gente pode criar mais de um construtor, fazendo aquela questão de polimorfismo aqui de sobrecarga. Então o mesmo método aqui, ó, chamado autor, ele tem, por ele ter uma assinatura diferente, eu posso ter vários métodos com esse mesmo nome. Criamos aqui os nossos métodos de acesso, né, os gets e sets, definimos as nossas variáveis como sendo do tipo private e assim por diante. Bom, na nossa aula de hoje, como eu havia comentado, nós vamos estar focando em passar para vocês a parte de interface visual. Então, não que você precise fazer desse jeito, beleza? Mas é uma padronização que eu gosto de utilizar porque eu acredito que fique mais simples aí a organização do meu projeto. Então, eu vou criar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, dentro do meu pacote de códigos fontes, vou dar um botão direito, vou pedir aqui para ele criar um novo pacote Java, beleza? E vou chamar esse meu novo pacote Java, galera, vou chamar ele de views, ok? Vou chamar ele de view, na verdade, não views no plural, mas view, somente view. Vou mandar ele criar. E aí percebam, ó, que a gente está quase formando aquele nosso
MVC, o famoso MVC, que é a Model, a View e a Controller, beleza? Vocês já devem ter ouvido um pouco falar sobre o MVC, mas o que é o MVC, tá? O MVC ele é um design pattern, é um padrão de é um designer padrão, né? Um padrão de designers aí para desenvolvimento de projetos. É uma arquitetura, digamos assim, uma arquitetura de desenvolvimento, onde nós definimos em camadas a responsabilidade que os nossos arquivos vão conter dentro da nossa aplicação. Então, por exemplo, aqui dentro da minha model. Dentro da minha model é onde eu terei todas as minhas classes, né, responsáveis pela criação dos meus objetos dentro dessa aplicação. Tá? Por enquanto, como é só exemplificação, a gente só tem aqui autor, mas no seu projeto semestral, você vai colocar lá autor. Vamos supor que você pegue o tema Pet Shop, tá? Então vamos supor que você pegou o tema de Pet Shop. Você vai colocar lá cliente, fornecedor, animal e assim por diante, beleza? Produtos. Então você vai criar uma classe para cada um dos itens, tudo dentro da model. Dentro da view, como o próprio nome sugere, serão as visualizações. Então é onde a gente vai criar as nossas telas, né? As nossas interfaces. E dentro da controller, é como o nome também sugere, é onde nós fazemos toda a parte de controle da nossa aplicação. Validação de CPF, validação de CNPJ, verificação de regras de negócio. Então é dentro da controller que a gente especifica as regras de negócio da nossa aplicação e assim por diante. Toda a parte lógica dela, digamos assim, tá? Por enquanto a gente ainda não tem aqui o C, né, do MVC, que é a controller, mas em breve estaremos criando ela e fazendo todas as nossas validações e controle ali dentro. Combinado? Mas vamos falar sobre a nossa view. Então eu tenho aqui o meu pacote view, dentro dele eu vou dar um botão direito, novo, tá? E eu vou vir aqui, ó, em form, opa, aqui nesse aqui, em form JFrame, beleza? Esse form JFrame é o item que vai nos permitir criar interfaces visuais de uma forma bem simples. Eu consigo, né, criar tudo via código, mas eu não vou mentir para vocês, é muito mais trabalhoso, muito menos produtivo, digamos assim, do que você fazer o nosso famoso clique e arrasta, beleza? E aí eu vou estar mostrando para vocês dessa maneira aqui, ó, através de JFrames, que fica até mais bonito, muito mais elaborado a nossa aplicação, fica um negócio bem bacana aí, tá? Galera, vamos acessar ele aqui, dar aqui um New JFrame, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um JFrame. Como esse JFrame aqui ele vai servir para a gente começar a entender como é que funciona, eu não sei se de repente lá no primeiro semestre vocês já viram alguma coisa aqui no NetBeans de como criar essas interfaces visuais, esses JFrames, né? Porém, eu vou começar a criar aqui com vocês, mostrando, exibindo como é que funcionam essas coisas, algumas características, algumas coisas bacanas, tá? Então eu vou chamar esse meu carinha aqui de teste, porque depois eu vou excluir. Não, vou chamar de teste não, vou colocar aqui, ó, tela, assim, ó, tela cadastro, beleza? E vou mandar ele aqui dar um finalizar. Beleza? Ele já criou aqui, ó, o nosso tela cadastro. Percebam que, ó, como é que ele criou aqui, ó. Vou abrir aqui um outro para vocês compararem. Tá vendo que ele criou aqui, ó? Deixa eu abrir a Factory, fica até melhor. Percebem que ele criou aqui, ó, o nosso tela cadastro com essa setinha verde aqui, né? Com esse playzinho verde. Então todos os JFrames que a gente cria internamente dentro dele, ele já tem o que? Ele já tem lá o método main, que lembra que o método main é aquele método que ele pode ser executado, né, para realizar as nossas operações. O nosso testa conexão ele tem o método main aqui dentro dele, por isso que ele ficou aqui com esse playzinho verde. E o tela login, o tela cadastro, né, e todas as outras telas que a gente for criar, ela também vai ter essa possibilidade de ser executada. Então, existe o método main dentro de cada uma delas, tá?
por padrão isso daqui já vem interno. Agora eu vou tirar o zoom, não preciso mais dele por enquanto. E aí, beleza, criei aqui a minha tela cadastro, né, a partir de um JFrame. E percebam que ele vem esse quadrado em branco aqui, ó. Não em branco, né, em tom de cinza, mas a gente pode sempre personalizar, tá? É o padrão esse daqui. E aí, turma, se vocês não conhecem ainda, percebam que ele é bem, na minha opinião, bem intuitivo, né? Porque, ó, aqui a gente tem esse retângulo, por enquanto esse quadrado, que a gente pode converter ele para a forma que a gente necessitar, né? Um retângulo e tal, dependendo do tamanho da nossa interface. E aqui do lado direito, ó, vamos lá no zoom de novo. E aqui do lado direito, ó, nós possuímos aqui uma barra com alguns componentes que a gente pode estar utilizando dentro da nossa aplicação, beleza? Então a gente tem aqui, a gente tem a possibilidade de usar labels, botões, aqueles botões de rádio, caixas de combinação, caixas de listagem, áreas de texto, barras de progresso, tabelas, aquelas árvores, sabe, como se fosse a do Windows, menus de barras de menu, separadores e várias outras coisas aqui, ó. A gente tem a possibilidade de utilizar esses carinhas, eles já vêm prontos aqui para nós, né? E aí nós simplesmente vamos lá e fazemos o uso deles, beleza? Essas outras abas que nós temos aqui, ó, AWT, por exemplo, também são alguns outros itens, porém esse AWT ele é a versão antiga da interface visual, tá? Esse AWT aqui é basicamente alguns dos mesmos itens, né? Por exemplo, o label aqui, ó, a gente tem label aqui em cima em Swing, temos label aqui embaixo em AWT também, porém o do Swing ele é, digamos assim, esteticamente mais atraente. Aqui é aquelas coisas bem antigas, bem, digamos assim, quadratona, tal, sabe? Se você colocar eles para visualizar lá, você vai perceber isso, beleza? Deixa eu minimizar aqui o outro, cadê? Aqui, minimizar o AWT. E aí aqui a gente tem essas várias combinações, tudo bem, turma? A gente pode fazer aqui o uso de várias delas aqui, dependendo de qual seja a nossa necessidade. Hoje em dia existe um outro, o Swing, para falar a verdade. O Swing ele já ficou, digamos assim, um pouquinho para trás, porque hoje em dia nós temos aí a possibilidade de usar um outro item que ele é chamado de JavaFX, beleza? Esse JavaFX ele também tem os mesmos itens, só que com um visual um pouco mais atraente também, com algumas pegadas 3D, algumas coisas assim, sabe? Vai servir só para a gente montar as nossas telinhas, mas são visualmente mais atraentes. Só que aqui o NetBeans ele ainda não dá suporte para o JavaFX. Quem dá suporte para o JavaFX é um programinha chamado SceneBuilder, tá? Só que aí, para a gente trabalhar com esse SceneBuilder, nós temos que criar a interface lá dentro do SceneBuilder, a partir do JavaFX, depois pegar aquela interface, importar ela dentro do nosso NetBeans, e aí é mais fácil a gente já criar aqui dentro tudo do NetBeans, né? Vocês vão ver que dá para criar interface bem amigável aqui também, beleza? Então, aqui do lado direito nós temos essa barra de elementos, tá? E aí se vocês perceberem aqui no cantinho aqui, ó, ele tem aqui a barra de propriedades. Então, dependendo do elemento que estiver selecionado, a barra de propriedades vai trazer as propriedades respectivas àquele determinado elemento, beleza? E aí a gente vai conhecer algumas características aqui agora. Bom, eu vou começar aqui, ó, ampliando um pouquinho essa minha tela, lembrando que eu estou fazendo a tela aqui baseada em uma tela de cadastro, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, posso pegar aqui uma label. Como que eu faço aqui? Eu clico na label e só trago ela aqui para dentro do meu quadrado aqui, ó, e clico, né, onde eu quero posicionar ele. Não necessariamente que ele vai ficar sempre aqui, porque eu posso voltar aqui, ó, e arrastar, posicionar ele onde eu quiser, tá vendo, ó? Mas é bem simples a usabilidade. Eu simplesmente clico no elemento que eu quero e trago ele para dentro da minha caixa. E o que é bacana, turma? Vamos voltar aqui para eu mostrar para vocês ó, o que é bacana. Como eu falei para vocês, a gente pode criar tudo via código, certo? Eu vou clicando nos meus elementos e vou trazendo eles para cá.
e o próprio NetBeans ele já vai montando esse código para mim. E se eu quiser visualizar esse código, ó, tá vendo que eu estou aqui na aba projeto aqui, ó. Se eu quiser visualizar esse código, em alguns momentos a gente vai precisar entrar aqui, ó, em código fonte, ó. Então a gente vem aqui em código fonte, nós conseguimos visualizar aqui, ó, todo o código fonte do que foi montado. Então percebam que aqui dentro, ó, ele tem aqui uma classe que foi chamada de tela cadastro. Essa classe está estendendo, né, então está herdando as características lá do nosso JavaX, né? .swing, .jframe. Aí ele tem aqui o método construtor dele, tem aqui a parte do método principal, beleza? E aqui um pouco mais abaixo, ó, ele começou a montar os nossos elementos que a gente for trazendo. Por enquanto ele só tem aqui esse JLabel, mas conforme eu for trazendo mais elementos, ele vai montando esses elementos aqui embaixo para mim também, tudo de uma forma organizada. Então essa é uma das vantagens, tá? Se eu volto aqui para projeto de novo, ele me traz para essa tela. Legal? Então, turma, como que a gente pode aqui fazer para editar os nossos dados, né? Por padrão ele vem aqui JLabel 1. Se eu trago aqui ó, mais um JLabel, ele vem JLabel 2. Se eu trago aqui mais um, ó, JLabel 3 e assim por diante. Eu posso dar um duplo clique em cima do texto e ele me permite fazer a alteração, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, esse daqui vai ser o título da minha tela. Então eu vou chamar aqui, ó, tela de, vamos colocar assim, ó, cadastro de usuários. Beleza? Coloquei cadastro de usuários. E aí, para eu poder formatar isso daqui, né, da maneira com que eu quiser, cor, tamanho, fonte, assim por diante, eu deixo esse meu elemento selecionado e venho aqui no cantinho aqui, ó, na opção de propriedades. Beleza? E nessa opção de propriedades, ele está um pouco pequeno, né? Vou dar um zoom aqui só para vocês visualizarem, ó. Eu posso mudar algumas propriedades aqui bem interessantes. Então, eu posso aqui, ó, alterar a cor do background dele, simplesmente aqui, ó, quando vocês observarem aqui, ó, ele tem aqui do ladinho aqui esses quadradinhos com as reticências, né? Se eu clico aqui, ó, ele me abre a opção, beleza? Então aqui eu consigo alterar o background do meu elemento, por exemplo, tá? Consigo alterar aqui a fonte, ó, então deixa eu fechar aqui o do background. Consigo clicar aqui, ó, para alterar a fonte. Não necessariamente eu preciso clicar no quadradinho, né? Eu posso clicar dentro dessa parte aqui também, ó, que ele vai abrir da mesma forma. Então eu consigo aqui alterar a fonte, escolhendo a fonte que eu quero, ó, existem algumas fontes aqui, como se fosse um Word, né? Se eu quero negrito, itálico, sublinhado, se eu quero um tamanho maior, um tamanho menor e assim por diante, beleza? Isso daqui para questão de fontes. Existe aqui algumas outras características que nós vamos estar apresentando para vocês. Essa parte aqui dos alinhamentos, né, basicamente vocês viram que ele é bem dinâmico, então eu consigo ir movimentando e encaixando ele ali dentro e isso não vai gerar nenhum problema para mim, beleza? E assim por diante. Bom, então aqui vocês conseguem né, ir mexendo e vendo as possibilidades de propriedades que tem, beleza? Eu vou destacar aqui para vocês, obviamente, as mais interessantes aqui, ó. Algumas são bem interessantes, que dá pra gente fazer algumas coisas legaisinhas, combinado? Então, por enquanto é isso. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, só para a gente poder visualizar, ó, eu vou clicar aqui na minha opção fonte, tá? Só para vocês poderem ver. Então eu vou dizer aqui que eu quero que ele seja negrito e vou colocar aqui um tamanho maior, vou colocar aqui um 36. Quando eu dou um OK, ele já aplica aqui para mim. Posso posicionar da maneira que eu quiser. Se eu quiser redimensionar a minha janela aqui, ó, é só eu clicar na parte cinza da minha janela, né? Reajustar ela aqui, ó, da maneira com que eu julgar pertinente, tá? Se eu achar que está muito grande, eu aumento. Ou se eu achar que está muito grande, eu diminuo. Se está muito pequeno, eu aumento. E é só a gente ir fazendo esses ajustes. As interfaces aqui é bem bacaninha, bem rápido para a gente criar, né? Vou colocar aqui, ó, já que a gente está fazendo um cadastro de usuários, o que a gente passa, né, quando a gente vai fazer um cadastro de usuários? Vamos nos basear aqui pela nossa classe autor, ó. Quando a gente vai fazer um cadastro de usuários, a gente tem que passar, o código não é preciso, a gente sabe que ele é auto-incrementável pelo banco, então a gente tem que passar o nome, a nacionalidade e o nascimento,
Beleza? Então eu vou criar essa minha interface baseado nessas circunstâncias. Então eu vou criar aqui, ó, nome. O próximo aqui vai ser nacionalidade. Nacionalidade. E por fim, o último, vou pegar aqui mais um label e criar aqui o nascimento. Nascimento. Certo? Criei aqui as minhas 3 labels. Agora eu posso vir aqui e pegar aqui um outro elemento que ele está aqui chamado aqui, ó, de campo de texto. Para não ficar toda hora, vai no zoom, tira do zoom, vai no zoom, tira do zoom, eu vou falar para vocês, eu vou tirar aqui, né? E eu vou falando para vocês o que eu estou clicando aqui, o que eu estou selecionando, tá? Então o que eu estou selecionando aqui, ó, é o campo de texto. Posso pegar o meu campo de texto e inserir ele aqui, ó, na posição que eu quiser, depois eu posso ajustar, né? Já vou colocar aqui os 3 campos de texto, beleza? Vou colocar aqui os nossos 3 campos de texto. Posso redimensionar, né? Se achar que está muito pequeno, eu posso aumentar ele tanto na horizontal como na vertical, beleza? E a mesma coisa para os outros aqui, ó. Posso aumentar ele aqui para manter um padrão. Vou colocar aqui assim, ó. Essa daqui é uma tela teste. As nossas telas sistêmicas, né? Eu acredito que dá para montar bem mais bonitinha. Só para a gente visualizando essas características aqui, ó. Então, montamos a nossa tela de cadastros por enquanto, né? Eu poderia aumentar aqui, vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos aumentar um pouco aqui o tamanho das nossas fontes. Então, propriedades, venho aqui em fonte, ao invés de 13, que é o padrão que tá, vamos pôr aqui um 18, beleza? Aqui é a mesma coisa, propriedades, vou alterar a minha fonte para 18, e aqui também alterar a minha fonte para 18. Lembrando que isso fica ao gosto do cliente, né? Bom, se vocês repararem, turma, quando a gente trouxe aqui, ó, a nossa caixa de texto, nosso campo de texto, né? Ele é conhecido por essa nomenclatura aqui, ó, o nosso JText Field, beleza? Que é aí o nosso, a grande maioria das coisas no Java, né, tem o J aí, o de alguma coisa, né? Geralmente é J isso, J JTable, JText Field, JLabel e assim por diante, né? Eles colocam ali o J na frente. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Se vocês perceberem, ele veio por padrão com esse texto aqui dentro, certo? Que eu posso alterar isso de duas formas. Eu posso vir aqui, ó, e dar um duplo clique aqui dentro e apagar ele, beleza? E aí ele vai ficar sem nenhum texto lá dentro. Ou eu posso vir aqui também, clicar no meu campo de texto, vir aqui em propriedades, e aqui dentro de propriedades ele tem aqui uma propriedade chamada text, que eu posso vir aqui, ó, na frente, então aqui do lado, nessa barra do lado esquerdo, né, é o nome da propriedade, e do lado direito é o valor que ela está possuindo. Então aqui na minha propriedade text, ó, eu posso vir aqui e apagar o valor do meu text dentro de propriedades. Vai ser da mesma forma, né? Opa, cliquei errado aqui, beleza? Então vai funcionar da mesma forma aí. Percebam, turma, que aqui, ó, quando eu dou duplo clique aqui, ó, se eu dou um duplo clique muito rápido, ó, ele me leva para o código, tá? E aí vocês já vão entender daqui a pouco o porquê disso. Então, para eu poder alterar o texto, eu tenho que dar aquele duplo clique um pouco mais pausado, tá? Então, ó, duplo clique, vamos lá, duplo, aí agora foi, duplo clique, beleza? Um pouco mais pausado, digamos assim, não aquele duplo clique seguido, tipo, rapidinho, sabe? Que senão ele abre o nosso código. Vou apagar aqui também. Agora, uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem, a tomarem isso aí já como um padrão, é o seguinte, turma. Para os nossos labels, não. Tá? Para os nossos labels, isso não... Assim, pode ser que seja necessário, dependendo da circunstância, mas geralmente não é. Agora, para as nossas caixas de texto e para os nossos botões, é muito importante que nós alteremos a nomenclatura da variável
que eles vão possuir, tá? Porque, ó, se eu der um duplo clique aqui dentro dessa minha caixa de texto, ele vai me levar para o código. E percebam que aqui, ó como é que ele está chamando a minha caixa de texto. Ó. Ela está sendo nomeada por JTextFieldActionPerformance. Na verdade, isso daqui é um método, né, que está sendo executado. Só que aqui dentro, ó, cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui um pouco mais para baixo, aqui, ó. Percebam que aqui, ó, ele tem aqui JTextField1, JTextField2, JTextField3, tá? Dependendo do cenário, fica complicado a gente saber quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, e podem ter certeza que se você renomear isso daqui vai facilitar bastante, porque quando a gente for pegar o valor de um text field ou pegar a ação de um botão, fica mais fácil para a gente identificar. Então o que eu aconselho vocês é alterar o nome dessas variáveis. Como é que a gente faz isso? Só para, quer dizer, só para não, né? Mas principalmente para textos ou para caixas de textos e para botões. E aí como é que a gente faz isso? Ó, botão direito, beleza? Botão direito em cima do elemento, alterar o nome da variável. Segunda opção aqui, ó, alterar o nome da variável. E a gente troca de JTextField1 para o nome que vocês quiserem. As caixas de texto, eu tenho o costume de chamar elas de txt, o que elas representam. Beleza? Então, txt nome. Vou chamar elas aqui de txt nome. Essa primeira de txt nome. Dou um OK. A segunda, a mesma coisa. Botão direito, alterar o nome da variável. Txt nacionalidade, que é referente, né, é um campo de texto referente à nacionalidade. Por fim, botão direito, alterar o nome da variável, txt nascimento. Nascimento. Se eu volto no meu código aqui, ó, percebam que ele já alterou os meus txts, né? Agora eu sei sobre o que cada um deles ele está querendo se referir, sem muito problema a partir de agora. Posso criar aqui, ó, um botão também, beleza? Então posso vir aqui, procurar botão aqui nas minhas propriedades e trazer um botão para cá, ó. Então percebam que eu posso também clicar no elemento e arrastar ele para cá, né? Então vou colocar dois botões aqui só para a gente visualizar, ó. Vou colocar o primeiro botão e o segundo botão. Um botão eu vou chamar ele aqui de cadastrar, beleza? Cadastrar. E o outro eu vou chamar ele de cancelar. Cancelar. Tá? E aí a gente criou aqui, né, a nossa primeira telinha, entre aspas, né, ainda é uma telinha muito simples. Eu vou mostrar para vocês como inserir imagem, como alterar a cor, como fazer aí o que vocês quiserem. Opa, ficou aqui errado. Deixa eu ajustar aqui. Beleza. Como fazer aí várias coisas, né, para deixar bem bacana a nossa interface visual. Combinado, galera? Bom, e aí, agora com a nossa tela um pouquinho mais já vistosa, aí, um pouco melhor criada, né? Vou colocar aqui só para exemplificar, ó. Agora entra uma característica muito importante. Beleza, professor? Eu já tenho a minha tela, já está criada. O que mais eu preciso fazer? Bom, agora que nós temos a nossa tela já criada, né? O legal é fazer o quê? É programar ela para que ela tenha o seu comportamento para, de fato, a gente cadastrar, a gente alterar, a gente excluir, exibir as informações de tela, fazer um programa funcional, certo? E aí como é que funciona isso? Antes de eu fazer isso daí, eu vou fazer isso aqui, ó. Botão direito, alterar o nome da variável, tá? Para o meu botão. E eu tenho o costume de chamar os botões de btn e o que ele representa. Então, btn cadastrar e o próximo aqui, né, btn cancelar. Fechou? E aí, vamos deixar essa primeira tela aqui já cadastrando, né, os nossos usuários. Na verdade, não são usuários, são autores que eu vou cadastrar, né? Então, cadastro de autores. Agora sim. Então, já vamos deixar a nossa telinha aqui
cadastrando os nossos autores, tá? E aí o que eu vou fazer, ó? Lembram-se que eu falei que se a gente dá duplo clique, ele nos leva até a ação do nosso elemento? Então, se eu der um duplo clique aqui em cadastrar, ó, duplo clique agora rapidinho para ele abrir o código, né? Percebam que ele já me trouxe para cá, ó, para dentro. Então, percebem, entre essas minhas duas barras cinzas, né? Ele está trazendo, porque aqui, ó, eu tenho a abertura das minhas chaves e aqui eu tenho o fechamento delas aqui, ó. Isso daqui é uma função que ele tem, beleza? Então, o que essa função ela está fazendo? Ela está aqui, ó, em uma função que é responsável pelo clique do botão, beleza? Então aqui, ó, a gente está pegando aqui uma ação, um evento, né, que está acontecendo para que a gente possa programar isso, beleza? Então aqui dentro eu posso fazer o seguinte, ó, abrir aqui um espaço e aqui codificar o que eu quero que aconteça quando o clique do meu botão for acionado. Só para a gente visualizar, eu vou dar aqui o nosso famoso salt, beleza? Então, ó, salt para formar o system out e vou colocar aqui botão clicado. Beleza? Só para a gente visualizar lá o clique do botão. E o que eu vou fazer aqui, turma? Ó, eu vou dar um botão direito em cima da minha tela cadastro e vou mandar ele executar esse arquivo. Por enquanto, né, nada vai acontecer se eu digitar aqui, mas se eu clicar em cadastrar, botão clicado aqui, ó, ele reconheceu, beleza? Então, a gente está dentro da ação do clique do botão, tá? O cancelar não funciona, mas o cadastrar sim, fechou? Então, aqui dentro é onde a gente vai fazer a lógica da nossa aplicação. E eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem simples para a gente fazer isso daí ficar funcional, tá? Bom, primeira coisa que eu aconselharia a fazermos aqui é verificar se esses campos estão preenchidos, certo? Eu não posso mandar para o meu banco um autor sem nome, uma nacionalidade sem nome ou um nascimento sem nome, porque lá no nosso banco, lembra que a gente colocou lá que eles são not nulls? Então a gente não pode deixar esses caras irem vazios para o nosso banco, certo? Como que a gente corrige isso daqui então? Como que a gente trata ele? Ó? Dentro da nossa ação do nosso botão, nós podemos criar aqui o nosso famoso if, tá? E aqui dentro do meu if eu coloco o que eu quero verificar. Então eu quero verificar quem? Eu quero verificar se a minha caixa de texto nome, a caixa de texto nascimento e a caixa de texto nacionalidade, se elas estão preenchidas ou não. Para isso eu tenho algumas nomenclaturas, digamos assim, alguns métodos para realizar essa ação, beleza? Eu vou pegar quem? Eu vou começar pelo txt nome, que foi o nome da variável que eu dei lá. Então lembra que eu alterei o nome da variável? Se tivesse lá jtextfield 1, jtextfield 2 e assim por diante, eu não saberia quem é quem. Mas agora eu sei pelo nome txt nome, beleza? Então estou pegando o txt nome e eu quero pegar o texto que está dentro do meu txt nome. Txt nome é a caixa, né? E agora eu quero pegar o texto que está lá dentro. Então eu vou dar aqui um ponto get text. Fechou? Esse meu ponto get text, ele vai pegar o que tem dentro da minha caixa de texto. No meu caso aqui, eu quero verificar se a minha caixa de texto está vazia. Então, eu tenho um método no Java, então eu coloco aqui o meu método ó, ponto, que ele se chama isEmpty, tá? Então vou colocar aqui isEmpty, e ele vai verificar se essa caixa de texto está vazia ou não. Percebam que aqui, ó, vou colocar aqui de novo, ó, ponto isEmpty. Percebam que aqui ele diz para mim o que ele vai retornar. Então ele vai retornar aqui um booleano, né? Ele vai verificar a caixa de texto está vazia. Se ela estiver vazia, vai retornar um true. Se não, vai retornar um false. Fechou? Então, a caixa de texto lá, txt nome, está vazia. Além da minha txt nome, eu quero tratar o meu txt nacionalidade e nascimento também, né? Então eu posso colocar aqui, ó, ou, beleza? Pipe é ou, como em outras linguagens também. E eu faço o mesmo procedimento. Txt nacionalidade ponto
getText. Eu vou colocar aqui um pouco para o lado para a gente ir visualizando, tá, turma? Ponto isEmpty. Então, eu já verifiquei aqui a minha caixa de texto txt nome, a minha caixa de texto txt nacionalidade, e aí falta eu verificar aqui, ó, ou a minha txt nascimento, beleza? Minha txt nascimento, ponto getText, ponto isEmpty. Então, as três verificações que eu quero dentro do meu if, tá? Se isso daqui retornar como verdadeiro, né, então se realmente estiver vazio lá, eu vou querer dar um JOptionPane. Então, ó, JOptionPane ponto show message dialog, show message dialog, tá? Onde aqui dentro do meu JOptionPane eu preciso passar aqui para ele um nulo e aqui a mensagem que eu quero informar. Então eu vou colocar assim, ó, os campos não podem, por exemplo, tá? Não podem retornar vazios por... Não, tá bom assim. Não precisa colocar muito texto não. Só os campos não podem retornar vazio, tá? Então, ó, se o nosso txt nome estiver vazio ou o nosso txt nacionalidade estiver vazio ou o nosso txt nascimento estiver vazio, ele vai passar essa mensagem. Os campos não podem retornar vazio. Eu poderia, obviamente, criar um tratamento individual, né? Eu poderia criar um tratamento de qual caixa de texto não pode voltar vazia. Para esse cenário, era só eu fazer aqui individual, né? Txt nome está vazio, informa que a caixa de texto nome não pode retornar vazio. Depois eu faço um outro if, verificando o txt nacionalidade e informo lá que também não pode retornar vazio. Depois um outro e assim por diante, né? Faria os meus ifs, as minhas verificações individual. Aqui eu estou fazendo as três de uma única vez. Se uma delas estiver vazia, eu digo que os campos não podem retornar vazio. Beleza? E aí, isso dentro do nosso if, né? Agora, dentro do nosso else, vai estar o que, né? Se ele cair dentro do else, é porque não está vazio, é porque está preenchido. E aí, já que não está vazio, o que nós precisamos fazer, turma? Nós precisamos pegar os dados. Então, ó, vamos voltar aqui na interface. Opa, vamos voltar aqui na interface. Então, o dado que está aqui, ó, o nome, a nacionalidade e o nascimento, são dados que formam um objeto, que é o nosso objeto de autor, certo? Então, eu preciso pegar cada um desses dados aqui, ó, e criar um autor, certo? Então, se os dados estiverem corretamente preenchidos, eu preciso criar um objeto do tipo autor, que seria basicamente isso daqui, ó, model. Eu vou colocar aqui model, né, porque é o nome do pacote que eu tenho aqui, mas eu poderia também importar essa model lá em cima, e aí eu não precisaria colocar o nome do pacote aqui, tá? Fica essas duas possibilidades, igual lá, por exemplo, quando a gente vai fazer importações. Eu posso colocar o nome do pacote, ou eu posso importar o pacote lá em cima. No meu caso aqui, eu vou pegar o meu pacote model. Dentro do meu pacote model, eu quero acessar minha classe autor, beleza? E aqui eu vou criar um objeto, que eu vou chamar esse objeto de autor. Ou então vou chamar ele assim, ó, de objeto autor. Ok? Esse meu objeto autor vai ser igual a uma nova instância de autor. Exatamente a mesma coisa que a gente fez aonde, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui dentro da nossa classe, deixa eu ver, acho que era na testa conexão. Aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez aqui dentro da nossa classe testa conexão. Tá vendo aqui, ó? Criamos um autor, que nesse cenário a gente chamou ele de autor 2. Falamos que ele era um novo autor e aqui dentro a gente passou os dados para esse nosso novo autor, antes de inserir ele dentro do banco, né? E aqui dentro do nosso, voltando aqui para o nosso método, é a mesma coisa, tá? Então, disse que ele vai ser um novo autor, e aí aqui eu preciso passar os parâmetros desse meu novo autor. Quais são esses parâmetros? São os parâmetros da minha caixa de texto, certo? Eu já sei que para eu pegar o texto
que está dentro da minha caixa de texto, como é que eu faço isso? Eu coloco a caixa de texto, ponto, getText, certo? Então, eu só vou dar um Ctrl C aqui, ó, e um Ctrl V aqui embaixo. Então, ó, eu estou adicionando aqui a minha caixa de texto, ponto getText, beleza? Vírgula, o meu próximo dado, que é agora a nacionalidade. Então, eu vou pegar aqui, ó, txt nacionalidade.getText, colar ele aqui dentro, vírgula, o meu último dado, que é o txt nascimento.getText. Colo aqui dentro também, tá? Ponto e vírgula no final para acabar o nosso comando. E percebam que ele está fazendo o que aqui, ó? Ele está criando um autor. Deixa eu ver aqui o porquê que ele está reclamando. Opa, acho que ele... Eita, peraí. Cadê o código? Cadê o código? Deixa eu minimizar isso daqui, ó. Aqui. Ele completou com o que não devia. Autor, tá? Por que ele está reclamando aqui? Agora foi. Ele não estava conseguindo encontrar aqui o autor, né? Eu tinha que colocar model.autor também. Só que quando eu coloquei autor, ele já trouxe aqui para mim a importação aqui em cima, ó, tá? E aí eu posso até tirar esse model daqui também, não teria problema nenhum. Que é o que eu falei para vocês, ó, tá? Eu poderia ou passar aqui model.autor e aqui também eu teria que passar model.autor, né? Como eu tinha me esquecido, ele estava reclamando. Aí eu dei o Enter, ele trouxe a importação lá em cima para mim, que faz com que eu não precise passar mais aqui. Beleza? Fica aí ao critério de vocês, como vocês preferirem trabalhar. Então, estamos criando aqui um novo um objeto de autor, né? Passando aqui os valores das nossas caixas de texto. Beleza, turma? Se vocês preferirem, ao invés de você passar assim o valor direto da sua caixa de texto, você pode criar elas dentro de variáveis, né? E aí jogar as variáveis aqui dentro. Fica ao seu critério também. Como assim, professor? Desse jeito aqui, ó. Posso vir aqui, ó, criar uma variável, beleza? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável do tipo string. Vou chamar ela de nome. Eu vou dizer que essa minha variável do tipo string, que eu chamei ela de nome, ela vai ser igual a isso daqui, ó. Certo? E aí aqui, ao invés de eu passar todo esse dado aqui, eu passo simplesmente a minha variável nome. Beleza? Posso fazer isso também se vocês preferirem. Só acho que, dependendo do cenário, pode ser que seja bacana isso, pode ser que seja útil. Para esse nosso cenário aqui, por enquanto, não acho que seja necessário. Beleza? Então, aí eu passo direto o valor do meu text aqui dentro. Combinado? Se em algum momento vocês perceberem que é necessário guardar o valor da caixa de texto em uma variável, vocês já sabem como fazer, tá? Beleza, já criei aqui o meu objeto. Agora que eu criei o meu objeto, eu preciso fazer o quê? Ó, vamos voltar na nossa testa conexão aqui também, ó. Na nossa testa conexão, depois que a gente criou o nosso objeto, a gente fez aqui, ó, não necessariamente na mesma ordem, né? Porque aqui eu só inverti a ordem, ao invés de eu criar primeiro o autor, eu criei primeiro os nossos dados, mas aí é só questão de ordem, poderia colocar nessa mesma ordem aqui também, tá? Mas aí aqui eu vou precisar agora instanciar um objeto aqui, ó, que é um objeto que faz acesso à minha classe DAO. A mesma coisa do que a gente fez na aula passada a partir daquela nossa testa conexão, que foi só para exemplificação, tá? Então eu vou criar aqui a minha classe DAO, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, DAO autor. Pedir para ele trazer aqui que ele já traz a importação. Eu vou chamar da mesma nomenclatura que está lá na nossa testa conexão. Eu vou chamar ele aqui, ó, de manipula. Deixa eu até ver como é que eu coloquei aqui para deixar a mesma nomenclatura para vocês não confundirem, né? Para vocês verem que é a mesma coisa, a mesma codificação, ó. Vou chamar aqui de manipula dados. Fechou? Então, ó, manipula dados é igual a new DAO autor. E aí, basicamente, eu já instanciei também o método da minha classe DAO autor. O que eu preciso fazer aqui agora? Só executar esse método aqui, né? É bem
tranquilo, digamos assim. Só tento executar esse meu método aqui agora, tá? Então, eu vou até dar um Ctrl C dele aqui, ó. E aí eu vou jogar ele aqui para vocês visualizarem, ó. Joguei aqui com o Ctrl V. Só preciso alterar, né? Não vou passar aqui o autor 2, mas sim o meu objet autor. Object autor. Ctrl C daqui, Ctrl V daqui. Pronto, agora sim. Aqui estava com O maiúsculo, né? Bom, turma, praticamente, né? Claro que eu vou falar para vocês que de uma forma com que a gente pode refatorar para melhorar muito esse código, beleza? Mas já está funcional. Então, se você tiver com pique fim de semana, já dá para você criar suas telinhas, bem simples por enquanto, mas já vai adiantando criando as suas telinhas e já vai fazendo elas cadastrarem no banco, beleza? Tá bem simples por enquanto, né? A gente pode refatorar para melhorar, mas já está funcional. Tanto está funcional que eu vou fazer o seguinte, ó, vou abrir aqui o meu champ para fazer a conexão com o meu banco de dados. Vou abrir aqui o meu banco de dados também. Vamos dar uma olhada aqui em como é que está o nosso banco. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum arquivo aberto. Acho que é esse daqui. Tem que dar um use aqui no meu banco, né? Então, o nosso banco de dados referente a esse exemplo aqui, que é o exemplo da biblioteca, turma, ó, ele está trazendo aqui para a gente, ó, dois dados que foram os dados que nós cadastramos na aula passada como exemplo, certo? Que eram esses carinhas aqui, ó, o fulano e o Aloysio de Azevedo. Fechou? Eu vou inserir agora o meu terceiro carinha a partir da minha interface visual, a partir da minha interface gráfica. Ó. Então, o que eu preciso fazer? Eu simplesmente venho aqui, ó, peço para executar agora a minha interface gráfica. E aí, se tudo estiver funcionando, né? Se não tiver nada de errado, então é porque está certo. E vou colocar aqui, ó, o Maurício de Souza. Tá? Então, coloquei ali Maurício de Souza com a nacionalidade brasileiro. E aqui o nascimento, percebam, turma, que eu não posso colocar um nascimento, por exemplo, no padrão brasileiro. Eu não poderia colocar assim, ó, 17/10/1995. Por quê? Porque quando isso daqui cair lá no banco de dados, ele vai dar dados truncados. Então eu tenho que passar no formato que o banco está esperando, né? 1995, 10, que é o mês, 26, que é o dia. Tá? Nós vamos mostrar para vocês como formatar isso daqui para o padrão correto, né? Basicamente é trabalhar com formatação de string. A gente pega a string, né, lá por debaixo dos panos, lá no nosso controller. A gente vai receber a string desse jeito do banco e aí a gente converte ela lá no controller antes dela ser exibida em tela. E aqui na parte de cadastro é a mesma coisa. A gente deixa o nosso usuário passar. Depois vamos até mostrar para vocês aqui como inserir máscaras, tá? Para quê? Para que o usuário só vai digitando os números e ele já vai completando com as máscaras, tá? Mas aí a gente vai mostrar para vocês também como fazer esse tratamento. O cara coloca aqui no padrão Brasil e aí antes dele ir para o banco, né? Então ele sai daqui da nossa view, cai lá dentro da controller e lá dentro da controller ele faz a conversão para ir para o banco da maneira correta. Tá? Como a gente ainda não fez esse tratamento, vamos colocar então no padrão que o banco está esperando. Ó. Vou colocar aqui o dado. Vou mandar cadastrar, vamos ver se vai dar. Ah, só antes de eu mandar cadastrar, eu vou fazer o seguinte, ó, vou até cancelar aqui, para a gente saber que tudo deu certo, né? Eu vou fazer aqui um tratamento, ó. Para eu saber que isso daqui deu certo, eu vou jogar isso daqui dentro de um try. Beleza? Então, ó, vou jogar dentro de um try. Então ele vai tentar fazer isso daqui para mim. Então, tente fazer isso daqui para mim, né? Tente executar essa ação aqui. Na verdade, não é nem o altera, é o insere que eu quero. Ó. Insere ou adiciona? Acho que está adiciona. Adiciona. Acho que está adiciona o meu método lá. É que eu dei Ctrl C, né? Do exemplo anterior. E aí veio o altera, mas na verdade é o adiciona que eu quero. Então, ó, tenta fazer isso daqui. Tenta adicionar o objeto lá no banco. Se tiver dado certo, né? Então, try, deu certo. Dá um JOptionPane aí pra gente. JOptionPane.showMessageDialog. Show
message dialog. Passo aqui um nulo. E aqui uma mensagem, né? Cadastrado com sucesso. Esse restante aqui da frente eu apago, né? Que, opa, acabou completando ali. Então, ele vai tentar fazer isso daqui pra gente, ó. Try, tenta executar. Se der certo, ele ainda está dentro do try, traz a mensagem de cadastrado com sucesso pra gente. E aí vamos limpar as nossas caixas de texto, beleza? Porque senão ele vai cadastrar a pessoa, mas a caixa de texto ainda vai ficar com aquele valor lá. Como é que a gente limpa a nossa caixa de texto? A gente pega ela, txt nome, por exemplo, e aí, já que o getText pega o valor, turma, você já sabe, né? O get pega e quem altera é o set, certo? Então a gente pega aqui o nosso txt nome, ponto, setText. Então eu estou setando alguma coisa lá dentro. E o que, que eu vou setar? Eu vou setar aqui, ó, aspas vazia, certo? Então ele vai pegar e, entre aspas, ele vai apagar o dado que está lá dentro, se isso deu certo, ó, porque ele está dentro do try. Fechou? E eu vou fazer a mesma coisa para o nosso txt nacionalidade.setText, passando aqui as aspas vazias, e para o nosso txt nascimento.setText, passando as aspas vazias. Se deu certo, executa tudo isso. Se deu erro, cai no nosso cat aqui. Então, cai aqui dentro do nosso cat. Nesse nosso cat, a gente vai fazer o mesmo tratamento, por exemplo, que já está lá dentro da DAO. Então, eu vou pegar aqui dentro do meu cat uma exceção, né? Ele vai trazer para a gente uma exception. Essa exception, eu vou guardar ela dentro de uma variável. Posso chamar essa variável como eu quiser. Eu vou chamar ela de error. Tá? Isso daqui é uma variável. E aí eu simplesmente vou pedir para exibir essa variável em tela para a gente saber qual foi o erro que deu. Beleza? Então, jOptionPane aqui de novo, jOptionPane.show message dialog. E aí eu vou pedir para ele exibir aqui, ó, a seguinte mensagem: ocorreu um erro. E pedir para ele concatenar aqui com a minha variável que está armazenando o erro, que é a variável que eu chamei ela de error. Fechou? Então, é isso, turma. Vamos testar de novo, né? Deixa eu mandar executar de novo aqui a minha tela. Eu tinha cadastrado, era o Maurício de Souza, com a nacionalidade brasileiro, com uma determinada data de nascimento. Vou colocar aqui 1988, né? Eu sei que não é, mas enfim. 1988, mês 10, dia 14. Fechou? Vou mandar o cadastrar. Vamos ver o que vai acontecer. Cadastrar. Houve um erro. Ó. Vamos ver qual foi o erro que ele deu aqui. Então, vou até dar um zoom para eu poder mostrar para vocês. Ó. O zoom já estava aqui. Ó, então, ocorreu um erro. E aí ele trouxe esse erro aqui. Ó. Java.lang runtime exception. Houve um problema. Table biblioteca.tech. TBL alto não existe. Acho que eu apaguei um R lá dentro do meu. Então tá vendo aqui, ó, ele tá dando aqui, ó, TBL underline alto não existe. Bom, eu sei aonde que está o meu TBL alto, né? Onde que está essa variável. Ela tá lá dentro da minha DAO. Provavelmente na última aula eu devo ter apagado para mostrar para vocês que tinha esse tratamento. Eu nem preciso fazer esse tratamento aqui, turma, porque eu já estou fazendo esse tratamento lá na minha DAO. Tá vendo que ele está aqui com duplo tratamento, ó? Não, é bacana eu deixar aqui sim, tá? Vou deixar aqui sim, porque esse outro tratamento aqui é o tratamento da minha DAO, mas eu preciso ter um jOptionPane aqui para exibir ele. Então tá, então ó, ele está dando aqui, TBL alto não existe. Vamos corrigir esse TBL alto lá, deixa eu fechar aqui de novo. Provavelmente aqui dentro da minha DAO, cadê a DAO? No meu método adiciona, aqui ó, não é TBL alto, né? TBL autor. Salvo o arquivo aqui, peço para exibir de novo, executar de novo a nossa tela. Vamos lá, Maurício de Souza, nacionalidade
brasileiro, nascimento, colocar aqui a data de nascimento dele, né? Coloquei lá 1945, mês 10, dia 13, vai. Vamos mandar cadastrar. Opa, cadastrado com sucesso. Limpou os meus dados conforme que eu queria. Beleza, vamos dar uma olhada no nosso banco de dados. Vou pedir para ele atualizar aqui, ó. Já entrou aqui para mim o Maurício de Souza com tudo aquilo que eu pedi, ó. Então, até a aula passada a gente estava cadastrando e alterando, já estava funcionando o cadastro e a alteração, beleza, sem problemas nenhum. Só que agora a gente criou, né, o cadastro e a alteração, na verdade não a alteração, mas o cadastro a gente já criou através de interface visual, tá? Bem simples, acredito eu, porque basicamente o que nós fizemos aqui, ó, só desenhamos, né? De fato desenhamos, cadê? De fato nós desenhamos a nossa interface visual e aí dentro dessa interface visual, no botão cadastrar aqui, ó, basicamente o que a gente fez? Um tratamento para verificar se os dados estavam vazios ou não. Se os dados não estivessem vazios, essa execução aqui que a gente já tinha criado na semana passada. Vocês viram que foi basicamente uma cópia, né, do que a gente já tinha lá da semana passada. E aí, mostrando aqui algumas características novas para vocês, mas nada muito complexo. Acredito que bem tranquilinho por enquanto. Fechou, galera? Bom, acho que a priori é isso, né? Já dá para vocês criarem aí algumas telinhas e irem brincando um pouquinho, tá? Brincando, né, entre aspas, porque o tempo que tem provavelmente é para fazer trabalho, é para fazer TCC e assim por diante, né? Mas já dá para vocês irem instigando aí, pensando no... preparando as telas do projeto de vocês também, tá bom? Com o cadastro já funcionando. Como eu falei para vocês, óbvio, a gente pode melhorar e vamos melhorar isso daqui, tá? Mas por enquanto está funcional. Na pior das hipóteses, está funcionando. Fechou? Só para eu mostrar aqui uma última característica para vocês, ó, vamos voltar lá na nossa tela. E aí o que eu posso fazer aqui? Ó? Vou puxar ele para baixo, tá? Porque aí eu insiro ele aqui, ó, só para eu poder mostrar para vocês. Nós podemos inserir imagens dentro das nossas interfaces também. De que maneira? Ó? Eu posso criar aqui, vou colocar em um botão, tá? Porque ao invés de eu colocar só o botão assim escrito cadastrar, posso colocar, procuro no Google lá um logozinho com uma setinha verde, né? Ah, vou mostrar o cancelar aqui antes para vocês. Ó. Então vamos programar o cancelar que ele não está funcionando. O que o cancelar precisa fazer, turma? O cancelar, ele precisa fechar a nossa janela, digamos assim, certo? Para eu fechar a minha janela, quem é a minha janela? Né? Primeiro vamos pensar aqui. Quem é a minha janela? A minha janela é a minha tela cadastro. Ela é uma janela, mas código, né? Falando em questão de código aqui, ó. Deixa eu minimizar isso daqui. Falando em questão de código aqui no topo, ó, ela é uma classe também, certo? E aí eu preciso dizer que, olha, quando o meu botão clicar for acionado, eu quero fechar essa minha classe, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Dentro do meu botão cancelar, duplo clique nele, ele me trouxe para cá. E aí aqui dentro do meu botão cancelar eu preciso fazer o quê? Dizer, fecha esta minha janela. Essa questão, né? Esta minha janela, como é que eu me refiro mesmo à minha própria classe? Isso daqui é uma classe, né? Essa janela é uma classe. Qual é a palavra mesmo, turma, que eu me refiro à minha própria classe? Pensem aí, respondam. Qual é a palavra que eu me refiro à minha própria classe? Exatamente, é a palavra this, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, this, estou me referindo à minha própria classe, que é a classe aqui, é essa tela, cadastro, né? E esse this, para ele fechar, ele tem um método chamado dispose. Então, ó, dispose, e aí ele fecha a nossa janela quando o nosso botão cadastrar for ativado. Vamos testar isso daqui de novo, ó. Beleza? Vou clicar aqui o cadastrar, a gente já tinha testado, vou clicar no cancelar, ó, cancelar, fechou a janela, beleza? Como se ele matasse a aplicação.
Deixa eu fechar esse daqui, ó, e executar de novo para vocês verem que aquele ali era o que estava aberto antes, né? Ó. Então, cliquei aqui em cancelar, ó, cliquei, fechou a aplicação. Fechou? Eu poderia fazer isso daqui também, ó. Colocar ao invés desse dis.dispose, ó, vou deixar ele comentado aqui. Ao invés de colocar esse dis.dispose, eu poderia colocar aqui um outro comando que seria esse aqui, ó, system.exit, tá? E aí, o que esse system.exit ele vai fazer, turma? Ele vai fazer o seguinte, ó. Eu vou executar aqui para a gente visualizar de novo. Vou clicar aqui em cancelar, fechou a aplicação do mesmo jeito, né? O que é a diferença? A diferença é que o this.dispose ele mata só essa janela. Então vamos supor que aqui eu estou na tela de cadastro, né? Mas que a minha aplicação ela tivesse lá com a tela de listagem, com a tela de relatório, com várias outras telas abertas. Se eu dou um this.dispose, ele fecha somente essa minha tela de cadastro, tá? Agora se eu dou um system exit, ele vai fechar todas as minhas telas, ele mata a minha aplicação, fecha tudo. Beleza? Essa é a diferença dos dois dados, ou dos dois comandos. Para o nosso cenário, this.dispose, pelo menos nesse primeiro ponto aqui. Tá? Bom, o método cancelar já está funcionando, como eu havia começado a falar com vocês. Eu vou inserir aqui um botão, ó, só para eu poder mostrar para vocês. Inserir aqui um botão, beleza? Seria um botão e uma label. Bom, para vocês verem que é a mesma metodologia, digamos assim, né? Aqui para o meu botão, ó, eu poderia fazer o seguinte. Aqui eu selecionei o meu botão, venho aqui em propriedades, e aqui em propriedades eu tenho um itemzinho aqui, ó, chamado icon, né? Icon, aqui que seria aqui de ícones, certo? Que está como nenhum. Eu poderia clicar nele aqui, ó, e aí pedir para ele fazer o quê? Para ele puxar para a gente uma imagenzinha, um iconezinho. Então, por exemplo, você vai lá no Google, procura um iconezinho bonitinho lá para um botão cadastrar, para um botão de cancelar e assim por diante, tá? E aí você insere esse ícone no seu projeto. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou pedir para ele pegar, né? Por enquanto a minha imagem é uma imagem externa. Então vou pegar aqui uma imagem do Google só para poder demonstrar para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, cadastrar icon PNG, colocar assim, ó. Pegar aqui uma imagenzinha qualquer. Cadastrar não, vou colocar confirmar. Confirmar. Aí, ó, vou pegar aqui, deixa eu ver se esse verdinho aqui é PNG. Esse aqui não é PNG, seria legal uma PNG. Que aí, aqui, ó, vou pegar essa daqui mesmo, beleza? Ela vai ficar bem grandona para falar a verdade, né? Mas é só para eu demonstrar para vocês, ó. Vou mandar salvar a imagem como. Vou vir aqui e vou pedir para ele salvar aqui na nossa pasta, aqui do nosso... Não precisa necessariamente ser na pasta do projeto não, tá, turma? Pode ser em qualquer pasta. Vou pedir para ele salvar aqui no meu diretório G, por exemplo. Vou colocar aqui IMG, pronto. Qualquer pasta, não tem problema. Voltando no NetBeans, vou vir aqui em imagem externa, vou pedir para eu selecionar, né? Vai estar aqui no meu diretório G, o meu arquivo IMG. Ó, percebam que ele colocou o meu arquivo aqui, só que o que vai acontecer? Ó, eu vou mostrar para vocês, vou dar um OK, ó. Ele ficou bem grande a minha foto, porque a minha foto ela é 500 por 500, certo? Por ela ser 500 por 512, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. A foto é 512 por 512, né? Então ela ficou uma foto aí um tanto quanto grande, maior do que o que eu queria talvez para o meu elemento. Tanto é que ele até desconfigurou um pouco a minha página, vou ter que reconfigurar ela ali e tal, né? Mas enfim. Se eu falar, aí vocês devem pensar, professor, mas é só você reduzir. Não. Tá, ó, se eu reduzo ele aqui, ó, ele não reduz a imagem também. Beleza? Eu preciso ajustar a minha imagem antes de importar ela no meu projeto, para que ela se encaixe no tamanho do que eu necessito. Então, de repente, você pode fazer o quê? Você já pode colocar aí, ó, o tamanho da sua imagem,
o tamanho do botão que você quer, ó, e aí, por exemplo, você consegue ver a dimensão ali, ó. Tá vendo? O seu botão por enquanto tá ali, ó, 114 por 121. Então você já pode usar isso como referência para tratar a sua imagem. Beleza? Se eu coloco ele aqui maiorzinho, ó, 512 por 512, né, o tamanho dele, da minha imagem. Então vamos pôr aqui, ó, 512 por 512. Cadê? 512 por 512, mais ou menos aqui, ó, 512 por 512, beleza? Então, a minha imagem ficou desse tamanho. Vocês conseguem, primeiro, cria o tamanho do que vocês querem, seja uma imagem, seja uma label, porque isso daqui também funciona para label, tá, turma? Você pode fazer aqui com label a mesma coisa, ó. Cria o tamanho da sua label, tá? Porque o botão ele é clicável. Às vezes você não quer que a sua imagem seja clicável, quer que seja uma imagem de fundo, por exemplo. Então você pode fazer isso. Você pode criar uma imagenzinha de fundo e aí adicionar ela dentro de uma label. Da mesma forma, vem aqui em propriedades, vai até a opção ícone e aí você traz ela como um ícone, certo? Só precisa fazer esse ajustezinho aí, mas é coisa de front-end que vocês podem personalizar ao gosto de vocês. Combinado? Ó, já desconfigurou todo aqui o nosso layout, mas aí é só para eu poder exemplificar para vocês o como que traz imagem, tá bom? Seleciono o item, propriedades e ícone. E aí percebam o seguinte, turma, ó. Percebam que aqui, ó, deixa eu minimizar aqui para eu poder mostrar para vocês. Percebam que aqui, ó, o nosso projeto, ele não está com essa imagenzinha. E o que seria legal? Seria legal nós trazermos essa imagem para dentro do nosso projeto. Por quê? Dessa forma aqui, ó, vamos supor que você está trabalhando em equipe, aí você compacta o RAR e vai mandar esse RAR para outra pessoa da sua equipe. A imagem chega lá, ela vai estar quebrada, porque você não mandou a imagem junto. Tá? Então o que seria o legal aqui? Ó? Vou fazer isso para label. Seria o legal a gente fazer o seguinte, ó. Vem aqui em propriedades, né? Do ícone, coloca aqui ícone. E aí seria legal a gente fazer o seguinte, ó. Quando a gente colocar a imagem, vou colocar até a mesma imagem, tá? Quando a gente coloca a imagem aqui, ó, apertar isso daqui, ó, importar para o projeto. Então, ó, importa para o projeto, beleza? Aí você vai fazer o que? Aí, agora sim, né? Você vai ter que ir até o seu projeto. O meu, se não me engano, está aqui no diretório documentos. Está dentro do NetBeans Project. Cadê? NetBeans. Deixa eu procurar assim, ó. NetBeans Projects. Acessar aqui o meu NetBeans Projects. Esse meu projeto é o projeto chamado Biblioetec. Está aqui. Dentro da minha pasta Source. Tá aqui os meus arquivos. E o que seria legal é aqui, ó, dentro da nossa pasta View, a gente criar uma outra pastinha e chamar de ícones. No meu caso aqui chamei de icons, beleza? E aí eu salvo aqui dentro dessa minha pasta ícones aqui, beleza? Deixa eu ver aqui porque que ele não deixou eu finalizar, vamos ver. Importar imagens para o projeto. Tá aqui a minha imagem. Ah, peraí. Eu tenho que selecionar a minha imagem aqui no disco G. Aí sim eu vou dar aqui um... Vamos ver aqui no próximo. Aí sim eu vou dar aqui um no próximo, né? E aí eu digo aonde que eu quero salvar. Beleza, turma? Então correção aqui, ó. Comi alguns passos. Eu seleciono a minha imagem, tá? Seleciono a minha imagem. Dou aqui um... Ó, então selecionei a minha imagem. Dou aqui um próximo. Aí eu preciso antes, né? Ter já o meu diretório criado de ícones lá dentro, tá? Então pelo menos isso tudo bem. E aí eu peço para ele importar aqui dentro de ícones. Fechou? Aí agora eu só dou um OK aqui. Ele já trouxe aqui a imagem para mim também, ó. Beleza? Trouxe a mesma imagem. Só que agora percebam que aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês. Percebam que aqui agora a minha imagem está anexada no meu projeto. Tá? Ele tem essa referência. Eu posso enviar para quem eu quiser. Beleza, galera? Então, por enquanto é isso. Pela aula de hoje aí foi essa questão. Espero que vocês tenham compreendido aí, que vocês consigam já ir de fato adiantando algumas coisinhas aí. Acho que vai ser bacana para conseguirem adiantar o projetinho de vocês, tá? Para que vocês possam aí trabalhar em equipe, se vocês preferirem trabalhando em equipe, né? Ou que vocês consigam aí
Se preferir trabalhar no individual também, não ficar sobrecarregado e já ir antecipando algumas coisas que vocês perceberam aí que são simples de fazer, né? E aí já quer ir adiantando isso daí, tá bom? Mas aqui já dá pra gente desenvolvendo algumas coisinhas de tela aí e até já fazendo a parte do cadastro também, né? Funcionando 100% integrado ao nosso banco de dados. Beleza, turma? Então, por hoje é isso. Semana que vem a gente volta a falar sobre o NetBeans aqui, com novas características, tá? As premissas do trabalho, a professora Aline vai passar os temas aí melhor para vocês. E aí na próxima aula a gente discute sobre. Valeu, galera. Uma boa noite e até a próxima aula.